Olá a todos, meu nome é Guilherme, sou professor de Ciência e Biologia do Colégio IAC. Fui convidado pelo grupo do segundo ano a gravar esse vídeo a respeito de uma das matérias que a gente aborda em Biologia, que são os grupos das plantas, tá? O reino metáfita ou o reino vegetal. E aí a gente vai ver um pouquinho das características gerais desse grupo e depois ver especificamente cada grupo, cada divisão desse grande grupo que é o reino vegetal. Então, o reino vegetal ele compreende todas as plantas terrestres, as plantas mais evoluídas, né? Alguns autores classificam algas verdes como componentes do reino vegetal, porém nos materiais com maior relevância científica, as algas estão separadas no reino protista. Então a gente vai tratar o reino vegetal como sendo as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E nós temos uma grande variedade dessas plantas, porque o nosso planeta ele possui diversos climas, diversos fatores ambientais que favorecem o desenvolvimento de umas em alguns lugares, de outras em outros lugares. Quando a gente fala em planta, a primeira coisa que vem em mente são os biomas, porque eles são caracterizados pelas formações vegetais. Então, essas plantas elas se adaptaram nessas regiões, se adaptaram aos fatores abióticos dessas regiões e desenvolveram suas estruturas de acordo com a disponibilidade hídrica, a temperatura, a umidade e tudo mais. Como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, o cacto, por exemplo, ele modificou as suas folhas em forma de espinho para diminuir a superfície de contato e evitar a perda de água. Então essa foi uma adaptação que possibilitou essas espécies de cactáceas viverem nesses ambientes. Por outro lado, nós temos aquelas plantas de florestas ombrófilas densas, por exemplo, que possuem folhas largas, que estão verdes, as folhas ficam verdes durante o ano todo, porque elas vivem em um ambiente mais úmido, um ambiente que tem os regimes de chuvas bem regrados durante o ano, e aí elas não precisam poupar água, né? Então esse é um exemplo de vários que a gente pode ter no reino vegetal, tá? Então o reino vegetal ele começa pelas plantas mais primitivas, aquelas que não possuem vasos contores de seiva, como as briófitas, e vai até as plantas mais complexas, aquelas que possuem flores. As flores possuem sépalas, pétalas, estames, gineceu, androceu, produzem frutos, inclusive, que é o resultado das flores, né, o desenvolvimento das flores. Então a gente tem uma gama de indivíduos que vai sendo classificado de acordo com a sua complexidade. Para a gente entender um pouco sobre o que é uma planta, né, como em nível celular, a planta, todas as plantas componentes do reino vegetal, em suas células possuem parede celular. As plantas jovens, a parede celular é somente a parede primária, por isso que a folha é um pouco mais molinha, e as plantas, com o desenvolver, com o passar do tempo, elas desenvolvem uma parede celular secundária, tá? Que torna-se a folha um pouco mais resistente, um pouco mais rígida. Outra grande característica é o vacúolo presente no interior dessas células, que pode tomar conta de até 90% do espaço. O vacúolo ele é responsável pelo controle hídrico dessa célula. Então, todas as plantas elas necessitam de um mecanismo de controle hídrico. Ela não pode ter muita água, só que ela não pode também deixar faltar. Então, esse vacúolo ele é muito importante para esse controle, além de armazenar substâncias que evitam, por exemplo, a herbivoria. Então, é um passo evolutivo em relação às algas que vocês viram aí no capítulo anterior, certo? Outras organelas, como núcleo, citoplasma, mitocôndria, né, estão presentes também. Então, eu queria destacar
além da parede celular do vacúolo, também o cloroplasto, que é a organela que possui a clorofila A e B e carotenoides, no caso das plantas superiores, que esse pigmento realiza a fotossíntese, que é, na verdade, a transformação aí, do gás carbônico em oxigênio, gerando molécula de glicose, certo? Para a gente entender como ocorre a reprodução dessas plantas, né? Então, todos os componentes do reino vegetal são responsáveis pelo ciclo diprobionte de reprodução. Na literatura a gente pode encontrar como ciclo diprobionte ou ciclo aprobionte, diprobionte ou aplodiprobionte. Então nós temos várias terminologias que retratam esse ciclo reprodutivo. Como vocês podem ver aqui abaixo, é importante a gente observar onde ocorre a fase diploide desse organismo, que é o esporófito, e onde ocorre a fase haploide, que é o gametófito. Então os gametófitos, eles vão gerar os gametófitos haploides geram gametas haploides através de mitose, e os esporófitos diploides geram esporos haploides através de meiose. Então a meiose ela ocorre para a produção dos esporos. Ela é denominada uma meiose esporofítica ou meiose intermediária, por ocorrer no meio do ciclo. Quem já viu os outros ciclos, o ciclo aprobionte e o ciclo aplodiprobionte, vocês vão entender que a meiose ocorre em tempos diferentes, tá? As características de cada grupo dessas plantas, né? Nós começamos pelas briófitas, que são as mais primitivas no sentido de complexidade. As briófitas elas não possuem vasos condutores de seiva. Nós falamos que elas são avasculares, por isso o tamanho delas são reduzidos, né? Nós não achamos briófitas com mais de 10 centímetros, por exemplo. As briófitas são representadas pelos músculos hepáticas e antóceros, que a gente vai ver no próximo slide o que são esses organismos. E a outra grande divisão são as traqueófitas. Traqueófitas são aquelas plantas que possuem vasos condutores de seiva, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então a gente tem essa divisão, briófitas e traqueófitas, tá? Sendo que traqueófitas tem mais 3 grupos dentro dela, tá? As briófitas, como eu já disse para vocês, são representadas pelos músculos, hepáticas e antóceros. Os musgos são os mais representativos nesse seleto grupo, né? Os musgos são mais comuns, aqueles que a gente vê em pedras, aquela coisinha verdinha que parece um limbo, na verdade. As hepáticas, como o nome já diz, hepato vem de fígado, certo? Então a folha ela tem o formato de um fígado, como vocês podem ver na imagem abaixo, certo? E os antóceros, o gametófito dele, que é essa parte verdinha do corpo dela, é como se fosse um alfinetinho, que também não passa aí dos 10 centímetros, 15 centímetros, tá? São plantas pequenas. A fase dominante da vida das briófitas é a fase do gametófito, tá? A fase do esporófito ele é passageiro, somente surge na época de reprodução, né? As traqueófitas, como eu já disse para vocês, elas possuem vasos condutores de seiva, o xilema, que conduz a seiva bruta, que é a água e sais minerais, e o floema, que é a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, tá? Das traqueófitas nós podemos destacar as pteridófitas, que são as samambaias, as tradicionais samambaias, tá? O termo pteridófita vem de feto, então a samambaia ela tem essa característica, quando a folha está nascendo ela parece um fetinho enroladinho, né? Por isso que vem pteridófitas. Ainda essas plantas dependem da água para a reprodução, por isso que nós vemos elas sempre em meios úmidos, né? E aí, evolutivamente, surgem as gimnospermas, as produtoras de sementes nuas, tá? Sementes com ausência de fruto. As gimnospermas são compreendidas pelos pinheiros. Aqui no Brasil nós temos uma grande floresta de araucária. Hoje já está muito desmatada, mas a maior representante de gimnosperma do nosso país são as araucárias.
elas dão os pinhões ou o chamado estróbilo, que é a estrutura reprodutora de sementes, tá? A estrutura para reprodução. E para a gente finalizar, as plantas mais complexas, que são as angiospermas. As angiospermas são aquelas plantas que produzem o fruto, né? O fruto, ele é uma reserva da semente, ele é o desenvolvimento das flores, né? As angiospermas, elas possuem flores verdadeiras com sépalas e pétalas, e aí desenvolve o fruto que vai nutrir essa semente. Então, no reino vegetal nós temos essa escala de complexidade que vai das briófitas, passando pelas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza, pessoal? Até a próxima!